É o de quarta, viu, Ari? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É bom você ligar o microfone, né, José? Que sem ligar ele não funciona, né? Para sempre seja louvado. Agora funciona. Agora sim. Que bom estarmos aqui, queridos irmãos, nesta quarta-feira, meio da semana, já para junto rezarmos com a Mãe Aparecida o entardecer com Maria. Sejam bem-vindos para esse momento de oração. Ainda estamos vivendo a oitava da Páscoa, uma Páscoa durante uma semana, né, José? Viver esse tempo da alegria da Páscoa do ressuscitado. Às vezes a gente pensa que o dia da Páscoa é só um dia, e na verdade são 8 dias, né? E podemos até saudar as pessoas numa feliz Páscoa quando encontrarmos, né? Isso, depois tem o tempo pascal, que são 50 dias, né? Olha que bênção, né? Boa noite, José, seja bem-vindo também para esse momento de oração. E uma boa noite também, Ariane, que está na transmissão. Boa noite a você, boa noite, Fabrício, muito bom estar aqui novamente. E boa noite, Ariane. E com alegria iniciamos esse momento dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Regina Coeli, a oração do tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, rezemos por todas as intenções que está na urna das intenções, ali ao pé do sacrário, pela intenção que você tem no teu coração, meu querido irmão e irmã que reza conosco, por todos os enfermos que nos pedem oração, pela nossa igreja, pelos nossos padres, para que possamos caminhar nesse tempo pascal com alegria, esperando sempre no Senhor. E por isso dizemos, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E temos o Evangelho do dia, né, José? E hoje é um evangelhão, né? É um evangelho cumprido hoje, Fabrício. É Lucas 24, 13, 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o, lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente vê nesse evangelho que como os discípulos estavam perturbados, estavam tristes, estavam dominados pelo medo e como cegos mesmo, né? Eles não tinham compreendido, apesar dos 3 anos de catequese com Jesus, ter andado com ele, certamente leram as Escrituras muitas vezes, tiveram muitos ensinamentos, mas mesmo assim eles não tinham compreendido a revelação de Jesus, o motivo pelo qual ele veio aqui nessa terra. Ele foi enviado pelo Pai. E Jesus então vai conversando com eles no caminho. 11 quilômetros é um bom bocado para andar, né? Não é pouca coisa, né? Dá para conversar bastante, no mínimo umas 2 horas ou mais. E Jesus foi ensinando, revelando, explicando. Jesus não teve pressa, né? Porque ele queria que os discípulos tivessem uma revelação profunda, o sentido profundo do cristianismo, da salvação, do envio dele aqui na terra, enfim, da sua missão como Filho único de Deus. Ele não teve pressa, né? E esses 2 discípulos, alguns falam que é como que era um casal, né? Não cito o nome do segundo discípulo, mas provavelmente seja. Então, na nossa vida, às vezes acontece isso. A gente tem uma caminhada na igreja, tem uma caminhada como cristão, e às vezes fica meio cego, sem entender certas coisas. Não reconhece o Cristo, né? Não reconhece o Cristo. E às vezes faz tudo, né?
participa de tudo, participa da missa, confessa, comunga, reza terço, participa de encontros e tudo mais, mas parece que tem uma névoa na frente e que não enxerga abertamente. Mas o Senhor é paciencioso, é tranquilo, é compassivo, e Ele vai conduzindo. Uns têm mais tranquilidade, mais facilidade, outros menos, mas o que Ele quer é que todos cheguem a essa revelação. Não é, Fabrício? Mais ou menos por aí? E é bem por aí, né, José? Porque muitas vezes nós estamos com os olhos vedados, né, com as coisas do mundo, e não percebemos a graça de Deus. Não vamos ao encontro de Deus, né? Não recorremos a Ele muitas vezes, né? Que nem nós estamos vivendo um tempo de estiagem, né? Eu vejo que muitas vezes nós não recorremos a Deus pedindo a sua intercessão e ficamos muitas vezes presos na meteorologia, não que a ciência ou que o progresso seja ruim, né? Mas não vamos à fonte, não vamos àquele que pode nos ajudar, né? Antigamente as pessoas, eu sou novo, eu não lembro disso, mas diz que antigamente, quando estávamos nos tempos de estiagem como estamos agora, as pessoas saíam, faziam procissão, iam até um cemitério, jogavam água no pé da cruz, rezavam, né? Pediam a intercessão de Deus. E me chama a atenção porque antigamente no Antigo Testamento também, quando Deus foi que destruía aquela cidade, o profeta Jonas passou em Nínive e eles se arrependeram, se converteram, se vestiram de saco, rezaram e Deus não fez aquilo. E eu acho que está faltando isso na nossa atualidade, irmos ao encontro de Deus, tirarmos essas pequenezas, essas coisinhas pequenas de nossa cabeça, que nós achamos que é certo, que é isso, que é aquilo, e ir ao encontro da fonte, aquele que pode nos ajudar, que é Jesus, né? Pedir para Ele, não ter medo, fazer penitência, rezar e ir ao encontro dEle. E cada um tem um momento de reconhecer, né, a verdade. Como os discípulos aí reconheceram na ceia, no jantar ali, na partir o pão. Partir, né? O pão, né? Reconheceram. Por falar naquele tempo, Fabrício, eu não sou tão antigo também, mas eu participei de muitas orações, de derramar água no cruzeiro, fazer terço, aquela procissão enorme de pessoas, né? Esses dias eu li num livrinho, isso é verdade, aconteceu no Nordeste do Brasil, que organizaram, acho que um grupo de 100 pessoas para fazer essa oração, rezar um terço, para chuva mesmo, né? E uma pessoa foi de guarda-chuva, solão rachando, foi de guarda-chuva. Aí todo mundo ficou assim meio achando engraçado, né? Ela falou assim, não, é porque eu acredito que vai chover, então eu já vou levar o guarda-chuva. Vocês não têm fé? Aí eu achei fantástico isso. Olha que coisa mais bonita, que testemunho bonito, né? É, bonito. E muitas vezes a gente fala que tem fé, mas fica com o pé atrás. Porque Jesus mesmo fala, ter fé é ter a certeza de que já recebeu aquilo que está pedindo. Senão não é fé. Isso mesmo. Né? Peçamos a Maria, então, que interceda por cada um de nós, junto a seu Filho Jesus, pelas nossas famílias, pela nossa paróquia, que possamos ter uma experiência profunda com o seu Filho Jesus, nessa oitava da Páscoa também, se não a tivemos também durante a celebração da Vigília Pascal. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço em toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo mais, então, temos a missa pelos falecidos, meus queridos irmãos, às 19h30. Você é convidado para estar conosco, rezando presencialmente aqui na Igreja Matriz. Temos também amanhã, quinta-feira, a adoração ao Santíssimo, às 19 horas. Você é convidado para vir fazer essa experiência na oitava da Páscoa, estar com Jesus ressuscitado, escutar o que Jesus quer falar ao seu coração, ao coração da sua família. Não perca esse momento. Venha rezar com Jesus amanhã, adoração ao Santíssimo às 19 horas. Sexta-feira temos missa às 8h30 da manhã, ao Sagrado Coração de Jesus. Todos estão convidados para participar também aqui na Igreja Matriz. Desejo para você e para a sua família uma boa noite, um bom descanso, que a Mãe Aparecida possa os cobrir com o seu manto sagrado e nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário, para juntos rezarmos com a Mãe Aparecida o entardecer com Maria. Boa noite, José, que bom estarmos aqui. Obrigado também você
que estava segunda comigo, hoje estamos aqui novamente. Com a graça de Deus, muito obrigado pela sua disponibilidade. E uma boa noite, Ariane, que está na transmissão. Boa noite a você, Deus abençoe você e sua família. Boa noite, Fabrício, com as bênçãos de Deus, tenha uma boa noite. E Ariane, boa noite, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.